divórcio. Tema delicado, não é fácil ter que lidar com divisão de bens, com guarda de filhos, pensão. Isso mexe não só no bolso, mas também bate forte no psicológico de quem passa por esse tipo de situação. Então, o objetivo da nossa reportagem, produzida pela Beatriz Frenner e pelo nosso núcleo de produção, inclusive a Ana Paula Pickler está na pauta ali produzindo esse conteúdo também, é levar para você informações claras sobre o assunto, principalmente para as mulheres que muitas vezes se encontram sozinhas, se encontram sem apoio quando o casamento acaba. Então, quem preparou esse conteúdo exclusivo, como eu acabei de dizer, foi a repórter Beatriz Frenner, que chega ao vivo para apresentar para a gente o primeiro episódio, Beatriz Frenner. Exatamente, Matheus Furlan. O primeiro episódio são 3, então um convite especial para que todos fiquem com a gente no Balanço Geral. Aí, é claro, sempre nossa audiência muito parceira, porque é uma informação muito importante. A gente quase não vê as pessoas falando sobre direitos no momento de divórcio. E é justamente essa falta de falar sobre o tema que deixa muitas pessoas na dúvida, principalmente as mulheres, que em vários casos acabam tendo que enfrentar uma batalha judicial muito maior do que os homens para conseguir garantir os direitos delas. Você aí que está assistindo a gente, já se separou, está passando por um processo assim? Sabia que já existe jurisprudência, já existe decisão aqui no Paraná favorecendo o tal do trabalho não remunerado? Esse trabalho não remunerado são todos aqueles anos de dedicação que a mulher abre mão da própria carreira para justamente cuidar da casa, dos filhos, do marido, sem nunca ter sido valorizada. A justiça entende que existem casos em que as mulheres podem receber pensão para reparar todos esses anos em que elas acabaram se dedicando para um casamento que, no fim das contas, terminou. Na reportagem de hoje, nós explicamos exatamente isso, com um exemplo de uma mulher que passou 38 anos casada e se divorcia nesse momento porque descobriu uma traição. Olha só. Foram 38 anos de dedicação, cuidados com a casa, família, mudança de vida e até de cidade para acompanhar os planos do marido. A vida de casados era perfeita. Eu casei com meu amigo, porque era uma pessoa que eu tinha 100% confiança. Então a gente construiu um relacionamento legal. Foi de livre escolha ter os filhos e tudo, foi combinado. O fim do casamento chegou quando ela descobriu a traição. Depois de quase 40 anos juntos, a sensação é de que todo respeito, amor e dedicação foram jogados fora. No momento em que eu soube, que daí eu disse para ele que eu não ia aceitar esse tipo de situação, porque ele havia quebrado o elo de confiança que existia entre a gente, pediu o divórcio. E ele disse que não me daria. Porque para ele estava tranquilo, estava sossegado esse papel de ter uma esposa e de talvez ter outra pessoa que suprisse essa outra necessidade dele, né? Da minha ausência constante junto a ele. O rosto dela não foi filmado porque o acordo do divórcio ainda tramita na justiça. Ela prefere se preservar para não correr riscos. O casamento registrado na década de 80 foi feito em comunhão universal de bens. Isso significa que tudo adquirido antes ou após o casamento pertence aos dois. Nesses 38 anos juntos, o casal teve filhos, mas já estão adultos. Na teoria, não precisam que o pai pague algum tipo de pensão. Nesta situação, eu vejo a mulher assim fragilizada, porque ela deixa de ter as particularidades dela. Ela deixa de ter essa autonomia de poder estar recebendo, estar alcançando seu status junto à sociedade e junto ao poder econômico para fazer essa dedicação integral aos filhos. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu ver os meus filhos, os dois formados, dando conta da vida, tendo essa estrutura básica, emocional, afetiva, íntegra, né, não tendo se desviado pelo caminho em nenhum momento, eu vejo que foi importante o meu trabalho, então, né? Mas a mulher que abriu mão do próprio trabalho como nutricionista para se dedicar à família, ela teria direito a algum reparo por todos esses anos? Por mais que ela não receba um salário para fazer essas atividades, a gente sabe que dá um trabalho muito grande, é um trabalho praticamente 24 horas, 7 dias por semana, e que permite ao cônjuge
poder sair, trabalhar fora, exercer a atividade profissional dele tendo esse suporte. Isso até pouco tempo não era levado em consideração pela Justiça. Aos poucos, essa interpretação jurídica tem mudado. Há menos de 6 meses, pela primeira vez, a Justiça do Paraná entendeu que o papel desenvolvido pelas mulheres em casa pode ser considerado trabalho não remunerado. Cuidar do lar, do marido, dos filhos e muitas vezes abrir mão da própria carreira para que o outro possa se desenvolver profissionalmente. Isso tudo foi levado em consideração em um processo de divórcio que envolvia pensão dos filhos. Então eu acho que a justiça precisa dar esse carinho para aquela pessoa que ficou com aquela tutela de filhos, para aquela pessoa que se sentiu desamparada, que se sentiu meio largada ou que precisa aquele suporte emocional. Os desembargadores, nesse caso, eles entenderam que a mulher, ela exercia um trabalho de cuidado dos filhos e cuidado da casa e que esse trabalho que ela exercia deveria ser considerado na hora de fixar a pensão alimentícia desses filhos menores. Porque o fato de ela estar fora do mercado de trabalho, dela estar exercendo essas atividades, acaba tirando dela oportunidades profissionais, oportunidades de progressão de carreira e que ela estaria sendo penalizada na separação caso isso não fosse de alguma forma considerado. Então foi determinado que deveria ser analisado esse trabalho não remunerado. Desde março do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça exige que julgamentos sigam um protocolo com perspectiva de gênero. De modo geral, isso garante que desigualdades entre homens e mulheres sejam amenizadas até o desfecho de um processo. Esse protocolo ele veio como uma obrigatoriedade, embora exista desde 2021, em março do ano passado ele veio como uma obrigatoriedade. Então, há que se atentar realmente para esse viés de gênero e para que as decisões computem esse trabalho não remunerado no arbitramento das pensões. Aqui no Paraná, recentemente, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça, da 12ª Câmara, que considerou o trabalho do cuidado não remunerado no valor da pensão alimentícia devida pelo pai para as crianças. A gente espera realmente que mais tribunais possam adotar esse posicionamento e entender que os direitos devem ser iguais em prol da igualdade entre os gêneros, entre o pai e a mãe, entre o homem e a mulher. No caso dessa mulher, nenhum tipo de pensão foi determinado, mas com a partilha de bens, ela sente que não foi prejudicada. A preocupação fica com outras mulheres, que podem encontrar dificuldades em um acordo. Eu acho que é importante eles perceberem que aquele tempo que foi vivido foi um período em que foi entregue, né? Um entregou para o outro aquilo que tinha. Então, se eu tinha amor, eu entreguei amor. Se eu tinha respeito, eu entreguei respeito. Por que não isso permanecer depois? Olha, a gente traz esse tipo de conteúdo e eu estou vendo tanta mensagem que nós estamos recebendo, várias. Eu já vou colocar aqui, viu, Beatriz Frenner, essas mensagens. Mas é importante essa reportagem que tem esse cunho informativo, até para tranquilizar muitas pessoas que têm dúvidas e grande parte sequer podem pagar um advogado para poder prestar essas orientações, Beatriz Frenner. Exatamente, Matheus Furlan. A gente tem que instigar as pessoas que estão nos assistindo, por mais felizes ou não que estejam em seus casamentos, a pensar sobre esse assunto, né? Muitas vezes os homens conseguem prosperar aí em carreiras profissionais porque tem ali na retaguarda a mulher cuidando dos filhos, da casa, dirigindo, fazendo todos os deveres. Que se fosse pagar um profissional para fazer isso, sairia uma conta muito alta. Por isso esse trabalho que é desenvolvido em casa, né, pelas donas de casa, muitas vezes acaba não sendo valorizado, porque já é uma convenção social muito aceita, né, de que é uma responsabilidade da mulher, quando hoje em dia a gente observa que há um papel aí de ambos. O Tribunal de Justiça do Paraná já tem uma medida aí adotada em relação a isso, colocou no cálculo da pensão para os filhos, não foi uma pensão direta para a mulher, mas já pode existir esse tipo de entendimento também, mas foi levado em consideração sim esse cálculo ali na pensão de alimentos, né, dos alimentos para os menores. E não para por aí, viu? Tem muita informação sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. Amanhã, viu, Matheus Furlan, a gente vai falar sobre guarda.
a questão dos filhos, com quem fica, de quem é a responsabilidade, geralmente também são as mulheres, né, que acabam abraçando de forma aí mais significativa esse cuidado após um divórcio. Mas e aí, o que o pai precisa fazer? E de que forma os direitos dos filhos, quando não respeitados, também afetam os direitos das mães, das mulheres? Tem muita informação bacana sobre esse assunto, especialistas que, olha, desmiuçaram todas as dúvidas com a gente e, é claro, com muito prazer a gente vai tirar aí todas essas dúvidas, responder todas essas perguntas amanhã também aqui no Balanço Geral. O assunto continua, Matheus Furlan. Parabéns, viu, Beatriz Frener? Excelente material produzido. Parabéns a você, aos cinegrafistas, né? Todos eles que trabalharam para coletar essas imagens, gravar essas sonoras. A pessoal da pauta, da produção, que de maneira muito inteligente dividiram isso para poder desenvolver esse trabalho muito, mas muito bem feito. Obrigado, viu, Beatriz Frener? E deixa eu só ler a mensagem aqui que eu recebi. Se tivesse, pode colocar aqui para mim também. Obrigado. Silvana. Olá, boa tarde, Furlan. Sou a Silvana, estou divorciada há 3 anos. Tentamos várias vezes voltar, porém, tentativas frustradas. Hoje, estou bem, porque fiz minha parte, mas certeza que a mulher sempre fica com mais responsabilidade de criar filhos, educar, muitas vezes sem a valorização justa, escreveu a Silvana. Eu tenho aqui da Eloir Alves, ó, boa tarde. Na minha opinião, você da mídia, estão falando divorciado, acho que tanto o homem, assim como a mulher, deve sim repartir os bens. O mais triste é quando o homem é roubado. Cada caso é um caso, escreveu. Acho muito importante a gente debater esses assuntos. Eu sou defensor da família. Sou defensor da família. Só que assim, dentro de um relacionamento, somente as 2 pessoas envolvidas sabem o que é melhor para ambos. Não adianta o pai dar opinião, a sogra, o sogro, o tio, primo, não adianta. Só quem dorme junto é que sabe a verdade, sabe a dificuldade um do outro. Mas é importante as pessoas terem equilíbrio e tentar resolver de maneira inteligente. Vamos trazer amanhã a segunda parte, tá? E você pode continuar participando, mandando aí também as suas dúvidas. Agora a gente vai falar de sorriso. Presta